E o presidente Lula anunciou nesta quarta-feira a dispensa de mais 13 integrantes das Forças Armadas que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional. 5 deles estavam alocados no Rio de Janeiro, 7 atuavam na Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial e 1 na divisão administrativa do GSE. Bom, para comentar esses atos de vandalismo e as manifestações antidemocráticas, a gente recebe agora o Matheus Falivene, que é advogado, criminalista. Muito bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado. Eu agradeço estar aqui podendo conversar com vocês hoje. A gente que agradece a sua presença. Primeiro, gostaria de tratar desse assunto aí, dessa dispensa aí. O presidente Lula dispensou 42 militares da administração, mais 13 funcionários das Forças Armadas, aí que a gente acabou de dar essa nota. Por que essa dispensa? É importante ele ter confiança nas pessoas que estão mais próximas? Olha, o que acontece? O GSI, ele é um órgão de segurança institucional da Presidência da República. Então, o presidente tem que confiar nesse órgão. E, muito provavelmente, depois do que aconteceu no dia 8, o presidente não confia mais nas pessoas que estão realizando a segurança institucional da Presidência da República, e por isso essa troca de comando e troca de funcionários, até uma coisa normal, se tornou até mais evidente por conta do que aconteceu no domingo retrasado, né? Então, essa questão realmente é uma questão de troca de comando, troca de funcionários, para que o presidente se sinta mais seguro na sua atuação institucional. Doutor Matheus, o Ministério Público também abriu um inquérito, a gente deu essa informação mais cedo aqui no jornal, para apurar responsabilidades de agentes políticos nos atos do dia 8 lá em Brasília. O que a gente pode esperar dessa investigação? Já era esperada uma participação de políticos nesses atos? Olha, já era esperado, porque a gente tem duas vertentes com relação a essa questão dos políticos com relação a esses atos. A primeira questão são os políticos que, de alguma forma, influenciaram esses atos por meio das redes sociais, por meio de vídeos, por meio de postagens. Então, a gente tem esses políticos que são influenciadores, e a gente tem também os políticos que, de alguma forma, se omitiram. A gente tem que lembrar que o direito penal brasileiro, nosso Código Penal, ele prevê também a responsabilidade por omissão nos chamados crimes comissivos por omissão. Então, a gente vai ter, muito provavelmente, nesse inquérito, essas duas vertentes: investigar esses parlamentares e políticos que de alguma forma influenciaram, e também aqueles que de alguma forma se omitiram e com isso permitiram com que ocorressem aqueles atos de vandalismo e agressão que a gente viu no domingo. Essa responsabilidade por omissão já está sendo cobrada. Tem o Anderson Torres que está preso, né? A gente acabou de trazer uma novidade também aí sobre essa informação que o Bruno trouxe para a gente. E também o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, que está afastado por 90 dias. Essas duas pessoas devem responder por omissão, além de outros crimes. Exatamente. O que acontece? O caso do Ibanez e também do Anderson Torres, com relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, é uma responsabilidade por omissão. Não existe nenhuma conduta deles, pelo menos aparentemente, que eles tenham incentivado ou participado dos atos, porém, com a omissão deles de não garantir a segurança e não trabalhar melhor a questão da segurança, eles podem ter contribuído para esses atos e daí, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, também responder por esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. É lógico, a polícia vai ter que provar que isso aconteceu primeiro, mas é muito possível que, especialmente o Anderson Torres, acabe respondendo sim pela omissão com relação à segurança pública. Qual a importância de haver uma agilidade nessas punições, dessas responsabilizações de quem participou desses atos? Olha, eu acredito que não será muito demorado. É lógico que essas investigações são muito complexas, algumas porque envolvem muitas pessoas, outras porque envolvem agentes políticos e demandam cuidado, mas acredito que a gente terá uma certa agilidade até nessa responsabilização. No caso do Anderson Torres, especialmente porque ele está preso, a gente tem que lembrar que o processo de uma pessoa que está presa tem que ser mais célere do que de uma pessoa que está em liberdade. Então, acredito que no caso dele específico, apesar da complexidade da situação, nós teremos uma rápida apuração e uma rápida responsabilização, caso se prove que realmente ele se omitiu ou que de alguma forma ele participou desses atos. Uhum. O STF lançou uma campanha aí para que o ataque aos três poderes não se repita, para que haja mais conscientização. Qual o alcance que pode chegar uma campanha dessas?
Olha, é importante, né, conscientizar as pessoas que elas não devem agir de forma violenta, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacar os poderes. Isso é importante, é lógico. Talvez não devesse nem ter acontecido isso, ou talvez essa campanha devesse ter começado antes, né, mas não foi feito. Agora estão fazendo, lógico, depois do que aconteceu, depredação, danos, agressões e o próprio crime contra o Estado Democrático de Direito. A campanha ela é relevante. Também a eventual prisão dessas pessoas, né, que participaram dos atos, também tem um efeito de dissuasão. É lógico que a gente tem que lembrar que o direito penal, ele também exerce esse efeito dissuasório nas pessoas, né? As pessoas veem pessoas sendo presas por cometer um crime, elas tendem a não mais cometer esse crime, porque veem que dá um resultado negativo. Então, eu acredito que é positivo isso, é o meio que o STF tem para mostrar nesse momento, né, tentar evitar que isso ocorra mais uma vez e que a gente tenha uma nova destruição ali na Praça dos Três Poderes. Acho muito difícil isso acontecer novamente, tá? Mas é importante que o STF faça essa campanha também, que é um dos papéis, digamos, institucionais da assessoria de imprensa deles e como órgão de divulgação de notícias e digamos, de pautas institucionais do Supremo Tribunal Federal. Há quem afirme que, pelo fato da depredação aí ter ocorrido dentro do STF, o Supremo teria poderes de polícia nesse caso. Qual é a sua análise, sendo um advogado criminalista? Olha, essa é uma questão que vai dar bastante debate, porque, lógico, o Supremo ele tem poder de polícia com relação aos fatos ocorridos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele acabou avocando competência para fatos que ocorreram também no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto. Lógico, vai ter uma questão da discussão com relação à competência para julgamento, né? Inclusive para a decretação da prisão preventiva nesses casos, assim como a gente vai ter uma discussão, por exemplo, no afastamento do governador do Distrito Federal, que seria em tese de competência do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo Tribunal Federal, ainda que o Supremo, em tese, seja vítima e tenha poder de polícia por ter ali sido violado no seu local, né? Mas essa questão toda vai dar muito debate, a gente vai ter, acho que, muitos anos ainda de debate sobre essas questões. Muito bem, a gente já volta com a entrevista, doutor Matheus. Bom, a gente volta a falar com o doutor Matheus. Doutor, nesse momento, quem está mais confortável nas argumentações aí que estão acontecendo? Anderson Torres, que está preso, ou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está afastado por 90 dias? Um não se desvincula do outro, né? Dificilmente eles vão conseguir se desvincular, é lógico. Os dois estão em posições difíceis, né, com relação a essa investigação. Os dois têm direito de defesa, têm direito de prestar seu interrogatório no inquérito policial, se assim quiserem, mas eu entendo que a situação dos dois é bastante complexa, é lógico. A situação do governador, ela é um pouco menos delicada, porque ele é o governador, e apesar de comandante, em tese, da Polícia Militar do Distrito Federal, ele tinha um secretário de Segurança. Já a questão do Anderson Torres, eu entendo que ela é mais complexa, porque ele teve a questão de que ele era ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro, ele teve também essa questão dele ser o secretário de Segurança no momento e estar viajando. Essa é uma questão complexa no caso dele também, que vai gerar esse debate. A gente vai ter um debate. Com o Anderson Torres, eu entendo que é mais fácil a imputação pela omissão, né? A acusação pela omissão com relação ao crime contra o Estado Democrático de Direito. Com relação ao governador, né, o governador afastado, eu entendo que é um pouco mais difícil essa acusação, porém não é impossível. De qualquer forma, se eles forem chegar a ser acusados, isso vai dar muito debate, vai dar um debate jurídico muito longo, porque é uma questão que a gente enfrenta no Brasil em casos menores, mas vai ser a primeira vez que nós vamos enfrentar num caso de tamanha repercussão, né, de tamanha importância para a nossa democracia e para a nossa república. O nosso repórter Bruno Pinheiro trouxe mais cedo aí de Brasília a informação de que o Anderson Torres deve prestar esse depoimento daqui a pouco à Polícia Federal. A gente vai acompanhar. O que a gente pode esperar desse depoimento? Olha, bom, existe uma expectativa grande, né? Porque o Anderson Torres, ele era delegado da Polícia Federal, ele é alguém que tem conhecimento jurídico da área penal. Basicamente, ele pode adotar algumas estratégias, né? Pensando em tese, em qual estratégia ele poderia adotar. Ele pode ficar em silêncio, ele tem direito a ficar em silêncio, ou ele pode simplesmente chegar e confessar,
né, falar o que realmente aconteceu, eventualmente confessando, ou ele pode, até mesmo, isso é permitido pela lei, inventar uma história para eventualmente se desvincular da culpabilidade com relação a esse caso. Então ele tem basicamente esses três caminhos. Existe um quarto caminho possível, que seria ele tentar buscar uma colaboração premiada, que demanda a confissão, né? A gente tem que lembrar, colaboração premiada demanda a confissão. Então ele poderia optar por esse caminho da colaboração também, mas eu acredito que é um caminho muito mais longo, muito mais difícil, que não, se acontecer, não será revelado agora. Né? Então ele pode ficar em silêncio, falar, ou até mesmo mentir, né? Porque no Brasil a nossa Constituição permite o direito ao silêncio, que em tese também permite o direito que o acusado minta, desde que ele não minta sobre quem ele é. Muito bem, agradeço aí ao advogado criminalista Matheus Falivene, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui sobre esses atos do dia 8. Um bom dia, seja sempre bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos.